Aqui morreram centenas de milhares de pessoas. Aqui foram aniquilados milhares de animais selvagens apenas para satisfazer uma multidão sedenta de sangue. E mesmo assim, chamamo-lo de símbolo de civilização. Por que Roma precisava de tanta violência? Por que transformar a morte em entretenimento público? E por que este edifício nasceu justamente quando o Império estava à beira do colapso absoluto? O Coliseu não foi um simples anfiteatro. Foi uma ferramenta de poder. Uma jaula dourada projetada para domesticar o povo enquanto Roma sangrava por dentro. E para entendê-lo, devemos retroceder ao momento exato em que tudo começou a desmoronar. No ano 68 d.C., Roma não celebra uma vitória. Roma se quebra. O suicídio de Nero não traz paz nem alívio. Apenas deixa um vácuo de poder, que se torna uma ferida aberta. Em questão de meses, o Império entra em uma espiral de caos, conhecida como o Ano dos Quatro Imperadores. Galba, Otão e Vitélio sucedem-se um após o outro. Generais que se destroem entre si enquanto as legiões se enfrentam em uma guerra civil sem sentido. O poder já não inspira respeito, apenas provoca medo. As ruas de Roma cheiram a incerteza. O povo perdeu a fé no Senado, despreza os exércitos e descarrega seu ódio contra a lembrança ainda viva da tirania. Essa lembrança tem uma forma concreta e ocupa o próprio coração da cidade. A Domus Áurea, a Casa Dourada de Nero, continua a se erguer como uma provocação permanente. Um palácio obsceno construído sobre as cinzas do grande incêndio de Roma, erguido enquanto a população passava fome. Mais de 100 hectares de luxo roubados do povo e consagrados ao prazer de um único homem. No centro desse complexo, um gigantesco lago artificial reflete todos os dias a humilhação coletiva. Não é apenas arquitetura. É um lembrete constante de quem foi o dono absoluto de Roma e de como o poder pode se apropriar de tudo, inclusive do solo sob os pés de seus cidadãos. Para a população, aquele lugar não simboliza grandeza, mas abuso. Não representa glória, mas despojamento. Nesse contexto de raiva contida e decomposição política, emerge o último sobrevivente da tempestade, Vespasiano. Não é um aristocrata refinado, nem um herdeiro legítimo. É um soldado endurecido pela guerra, um general pragmático que entende uma verdade essencial. Roma já não pode ser governada apenas com a espada. A força militar não basta quando o povo deixou de acreditar. Vespasiano sabe que precisa de algo mais poderoso que as legiões. Precisa de um símbolo capaz de apagar o passado e reconstruir a lealdade perdida. E quando fixa seu olhar no Vale da Domus Áurea, não vê um palácio, vê uma oportunidade. Uma oportunidade para destruir a lembrança de Nero e, ao mesmo tempo, para edificar algo que redefina a relação entre o poder e as massas. A decisão de Vespasiano não foi arquitetônica, foi política. Não pensou em colunas nem em mármore. Pensou em percepção, em memória, em controle. Sabia que enquanto a Domus Áurea estivesse de pé, o fantasma de Nero continuaria a governar Roma. Por isso não quis reformá-la nem adaptá-la. Quis apagá-la. Fazê-la desaparecer por completo, como se nunca tivesse existido. No lugar exato onde o tirano havia levantado seu lago privado, Vespasiano ordenou construir algo radicalmente distinto. Ali não se ergueria um palácio para um, mas um anfiteatro para todos. A mensagem era tão simples quanto demolidora. A terra roubada pela tirania seria devolvida ao povo. Onde antes houve excesso e isolamento, agora haveria acesso e espetáculo. Roma veria este gesto como um ato de justiça, um imperador que devolvia o que outro havia usurpado. Mas essa devolução não era gratuita. Desde o primeiro momento, o presente levava implícito um preço oculto. Vespasiano compreendia perfeitamente o estado psicológico da cidade. O povo estava exausto, faminto, traumatizado por anos de incêndios, guerras civis e abusos imperiais. Precisava de algo que não fosse um discurso nem uma promessa.
precisava de uma experiência. Algo que desviasse sua ira, que absorvesse sua frustração e a transformasse em fascinação. O anfiteatro não seria apenas um edifício. Seria um pacto silencioso entre o poder e as massas. Mas havia um problema evidente. Roma estava em bancarrota. Décadas de conflitos internos haviam esvaziado o tesouro imperial. Construir uma estrutura colossal, capaz de abrigar mais de 50.000 pessoas, exigia recursos descomunais. Pedra, ferro, mão de obra, engenharia, tudo custava dinheiro. E Vespasiano precisava desse dinheiro com urgência. A resposta não seria encontrada em impostos nem em reformas. Chegaria da destruição total de outra cidade. Assim, o projeto do Coliseu ficou ligado desde sua origem à violência imperial. Não apenas como cenário futuro, mas como consequência direta da guerra. O símbolo destinado a pacificar Roma nasceria do saque, do sofrimento e do extermínio. Vespasiano não o ocultou. Não precisava. Para ele, o fim justificava os meios. Se Roma devia ser acalmada com sangue, então o sangue fluiria longe da capital, para depois ser exibido em seu coração transformada em pedra. O anfiteatro começava a tomar forma, não apenas no Vale de Nero, mas na própria lógica do poder romano. Um lugar onde a dominação se vestiria de espetáculo e a obediência seria comprada com emoção. O ano 70 depois de Cristo marca o ponto de não retorno. Enquanto Roma observa à distância, o filho de Vespasiano, Tito, dirige o cerco final de Jerusalém. O que acontece lá não é uma simples campanha militar, é uma aniquilação sistemática. A cidade cai após meses de fome, violência e desespero. O templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, é saqueado e reduzido a cinzas. Nada fica de pé. A derrota não é apenas militar, é total, simbólica e espiritual. Centenas de milhares de pessoas morrem. Outras tantas são capturadas, acorrentadas, condenadas à escravidão. Mas para Roma, o saque mais importante não são os prisioneiros, mas o ouro. Toneladas de riqueza arrancadas de Jerusalém fluem para ti, a capital do império, como um rio silencioso. O menorá de 7 braços, os tesouros sagrados, os objetos do culto, tudo é exibido no triunfo de Vespasiano e Tito. O arco de Tito, que ainda se ergue em Roma, imortaliza essa humilhação convertida em desfile. No entanto, o arco não conta toda essa história. Não diz para onde foi realmente esse ouro. Não terminou armazenado no tesouro imperial nem distribuído entre as legiões. Foi enviado diretamente para o vale onde antes brilhava o lago privado de Nero. Ali, o saque de Jerusalém se transformou em pedra, em ferro e em cimento. O Coliseu seria financiado com o saque mais sangrento de seu tempo. Cada bloco que seria erguido sobre Roma levava implícita a destruição de outra civilização. O anfiteatro, que devia simbolizar a reconciliação interna do império, nascia de um massacre externo. O sangue derramado longe da capital comprava a paz dentro de seus muros. Era uma troca brutal, mas eficaz. Deste modo, o Coliseu não só foi concebido como um instrumento de controle social, também como um monumento ao triunfo imperial absoluto. Um edifício construído com ouro roubado, com cidades arrasadas e com povos submetidos. Antes que a primeira pedra fosse colocada, já estava claro que sua função não seria apenas entreter, mas lembrar constantemente quem dominava o mundo e a que preço. O dinheiro era apenas o primeiro obstáculo. O segundo era o próprio terreno. Vespasiano havia escolhido o vale do antigo Lago de Nero, um espaço artificial, úmido e instável. Ali, onde a água havia dominado durante anos, agora devia erguer-se uma das estruturas mais pesadas jamais concebidas. Construir o Coliseu significava, antes de tudo, vencer a natureza. O lago foi drenado por completo. Foram escavados canais subterrâneos de uma complexidade extraordinária para desviar a água e manter seco o vale. Não era um sistema improvisado.
Era uma rede de esgoto projetada exclusivamente para sustentar os alicerces do anfiteatro. Milhares de estacas de madeira foram cravadas na lama até atingir camadas mais firmes do solo. Sobre elas foi despejada uma plataforma de concreto de mais de 13 metros de espessura. O que o público veria séculos depois era apenas a superfície. O verdadeiro milagre de engenharia estava enterrado sob a areia, mas nenhum sistema técnico se constrói sozinho. A pergunta era quem faria o trabalho. Os cidadãos romanos não levantariam esse monstro de pedra. Para o esforço brutal, o império recorreu ao seu recurso mais abundante e descartável: os escravos. Mais de 100.000 homens, prisioneiros da guerra da Judéia, foram arrastados para Roma acorrentados. Haviam perdido seu lar, sua família e sua liberdade. Agora perderiam também o corpo. Cada bloco de travertino, extraído a mais de 20 quilômetros de distância, foi transportado e colocado por mãos exaustas. Cada pedra levantada implicava jornadas intermináveis, golpes, fome e morte. O Coliseu não só foi financiado com o sangue de Jerusalém. Foi construído literalmente com os corpos de seus sobreviventes. Muitos morreram sem nome, enterrados sob os mesmos alicerces que sustentavam o edifício. A velocidade era outro inimigo. Vespasiano envelhecia. Sabia que seu poder dependia de que Roma visse o resultado antes de sua morte. O projeto devia ser concluído em tempo recorde. 10 anos. Apenas 10 anos para levantar a estrutura mais complexa do mundo antigo. A logística foi um pesadelo constante. Foram usadas mais de 300 toneladas de ferro apenas para as abraçadeiras que uniam os blocos de pedra. Foram inventados sistemas de polias e guindastes capazes de elevar cargas de várias toneladas a mais de 50 metros de altura. Enquanto os escravos morriam nos alicerces, os engenheiros romanos aperfeiçoavam a forma definitiva do anfiteatro. O Coliseu começava a emergir, não como um simples edifício, mas como uma máquina colossal, projetada desde sua base para servir a um propósito muito concreto. Enquanto a estrutura crescia em direção ao céu, o verdadeiro gênio do Coliseu se definia em seu interior. Os engenheiros romanos não estavam construindo um simples recinto de pedra. Estavam projetando uma máquina pensada para mover, ordenar e dominar dezenas de milhares de pessoas com uma eficácia nunca vista. Cada detalhe respondia a uma lógica precisa de controle. O anfiteatro contava com 80 acessos perfeitamente distribuídos, os vomitoria. Graças a eles, mais de 50.000 espectadores podiam entrar e sair em menos de 15 minutos. Não era uma questão de comodidade, era uma questão de segurança e disciplina. Uma multidão bem gerenciada é uma multidão obediente. Este sistema de circulação era tão avançado que os estádios modernos ainda o imitam sem mudanças essenciais. A hierarquia social também estava gravada em pedra. Cada cidadão sabia exatamente onde devia sentar-se. Não havia confusão nem mistura. O lugar que ocupavas nas arquibancadas refletia sua posição no império. O Coliseu não só mostrava a ordem romana, ele a reforçava visualmente em cada espetáculo. Sobre a arena se estendia o Velarium, um gigantesco toldo de lona operado por 200 marinheiros experientes da frota imperial. Protegia do sol os espectadores mais privilegiados e convertia o anfiteatro em um espaço controlado mesmo frente à natureza. Um sistema de fontes e tubulações levava água potável a todos os níveis. O público não devia mover-se, não devia dispersar-se, não devia abandonar seu assento. Tudo estava pensado para retê-lo. Nada disso era casual. O Coliseu funcionava como um organismo vivo, perfeitamente coordenado. Os acessos, as arquibancadas, a sombra, a água, tudo conspirava para criar uma experiência total. O espectador não ia apenas ver um combate, ia fazer parte de um ritual coletivo, a sentir-se integrado em algo imenso e poderoso. Vespasiano não chegou a vê-lo terminado.
Morreu pouco antes de a máquina estar completa. Mas seu legado estava claro. Havia deixado a Roma um instrumento capaz de absorver o medo, a frustração e a violência de uma sociedade traumatizada. Um lugar onde o caos podia ser canalizado e transformado em espetáculo. O Coliseu estava pronto. Só faltava acendê-lo. E seria seu filho Tito quem, ao inaugurar os Jogos, demonstraria ao mundo do que era realmente capaz aquela máquina projetada para entreter e para dominar. No ano 80 depois de Cristo, a máquina entra em funcionamento. Tito, agora imperador, inaugura o Coliseu da única forma que Roma entende o poder, desencadeando o inferno. Os Jogos não duram uma semana, não duram um mês, duram 100 dias consecutivos. 100 dias de violência ininterrupta patrocinada pelo Estado. Não é esporte, não é tradição. É uma demonstração calculada de poder absoluto, destinada a apagar da memória coletiva o trauma da guerra civil. Tito precisa ofuscar seu pai e precisa fazer isso rápido. Roma deve adorá-lo e sabe exatamente como comprar essa lealdade. Começa com as venaciones, as caçadas. Mas aqui não há caça, há extermínio. O império demonstra seu alcance trazendo animais exóticos dos confins do mundo, conhecido apenas para que morram na arena. Rinocerontes, hipopótamos, elefantes, tigres, leões, crocodilos. Dion Cássio fala de 9.000 animais massacrados, 9.000 vidas convertidas em espetáculo. A arena se transforma em um lamaçal vermelho. Animais contra animais. Homens armados contra bestas famintas. O rugido de 80.000 espectadores abafa os gritos de dor. A multidão não observa. Participa. Alimenta-se do sangue como se fosse uma celebração coletiva. Mas isso é só o começo. Ao meio-dia, quando o sol atinge seu ponto mais alto, chega a vez das execuções. A damnatio ad bestias. Prisioneiros de guerra, criminosos comuns, escravos rebeldes e os primeiros cristãos são amarrados e atirados a animais que não comem há dias. Não há combate. Não há honra. É a justiça convertida em entretenimento em massa. A mensagem é clara e brutal. Este é o destino dos inimigos de Roma. E mesmo assim, o espetáculo mais absurdo e aterrorizante ainda está por vir. Tito ordena inundar a arena. Os historiadores ainda debatem como isso foi conseguido. Desvios de aquedutos, sistemas ocultos de tubulações e comportas transformam o chão do Coliseu em um lago artificial de vários metros de profundidade. Entram navios de guerra reais, tripulados por 3.000 prisioneiros obrigados a lutar até a morte. São recriadas batalhas navais famosas. Não é teatro. Os homens se apunhalam, caem na água e se afogam diante do olhar de 80.000 romanos. Durante 100 dias, o vinho e o grão fluem gratuitamente. O povo, faminto e traumatizado, é anestesiado com sangue, pão e circo. O pacto é selado. O imperador oferece espetáculo e abundância. Em troca, recebe obediência absoluta. O Coliseu se torna o coração da política romana. Mas a máquina ainda não alcançou sua forma final. Após a morte prematura de Tito, o controle do Coliseu passa às mãos de seu irmão mais novo, Domiciano. Ao contrário de seus predecessores, Domiciano não busca grandiosidade nem celebrações intermináveis. Busca controle, surpresa e terror. As batalhas navais lhe parecem lentas, custosas e imprevisíveis. Para ele, o espetáculo deve ser rápido, preciso e absolutamente dominado pelo poder imperial. Para isso, está disposto a sacrificar até a capacidade de inundar a arena. Sua ordem dá origem a uma das obras de engenharia mais extraordinárias e sinistras do mundo antigo: a construção do hipogeu. O que hoje se vê no centro do Coliseu não é a arena original, mas seu subsolo, um labirinto subterrâneo de 2 níveis, oculto diretamente sob os pés dos combatentes, o verdadeiro motor do anfiteatro. Lá embaixo não há luz natural.
Apenas túneis estreitos, jaulas, corredores e mecanismos de madeira que rangem sem descanso. Centenas de escravos trabalham em condições desumanas, rodeados de medo, sangue seco e excrementos de animais selvagens. O ar é irrespirável. O barulho constante. Domiciano instala 80 elevadores verticais, monta-cargas acionados por complexos sistemas de polias e contrapesos. Cada um conecta o inferno subterrâneo, com a superfície banhada pelo sol. Enquanto um gladiador luta por sua vida na arena, um escravo puxa uma alavanca na escuridão. Uma armadilha se abre de repente e das entranhas da terra emerge um leão, um urso ou um cenário completo. O animal aparece exatamente onde o organizador do espetáculo decidiu. Não há acaso. Tudo é coreografado. A surpresa é total. O terror, absoluto. O hipogeu permite transformar a arena em segundos. Em um momento há uma floresta artificial. No seguinte, um deserto. O chão parece vivo, imprevisível. Mas essa vida é uma ilusão cuidadosamente construída. O Coliseu se tornou um teatro do medo perfeitamente sincronizado, onde cada grito é programado. Com Domiciano, o anfiteatro atinge sua forma definitiva. Já não é apenas um lugar de exibição de força. É uma fábrica de emoções projetada para manter o povo em um estado constante de assombro e submissão. A máquina está completa, mas toda máquina precisa de combustível. E no Coliseu, esse combustível tem um nome muito concreto: os gladiadores. Contrário à imagem romântica que sobreviveu durante séculos, a maioria dos gladiadores não escolheu a arena. Foram prisioneiros de guerra, escravos comprados em mercados distantes ou criminosos condenados. Homens arrancados de sua identidade e transformados em propriedade do Estado ou de um lanista. Para Roma, não eram pessoas. Eram investimento, mercadoria, espetáculo. Existiam também os autorati, cidadãos livres que se ofereciam voluntariamente para lutar, não por honra, mas por desespero. Dívidas impagáveis, pobreza extrema ou a promessa de fama os empurravam a vender seu corpo e sua vida em troca de uma oportunidade mínima. Ao assinar o contrato, renunciavam a seus direitos civis. Aceitavam ser açoitados, marcados e, se necessário, morrer em público. A arena não distinguia entre livres e escravos, apenas entre vencedores e cadáveres. O treinamento era realizado nos ludus, escolas fechadas e vigiadas. Ali, os gladiadores eram submetidos a uma disciplina brutal. Comiam uma dieta rica em cereais para ganhar massa corporal. Não buscavam músculos estéticos, mas resistência. A gordura protegia os órgãos vitais de cortes superficiais, prolongando o combate e, com ele, o espetáculo. Cada lutador era especializado desde o princípio. O murmilho com seu capacete pesado e escudo grande. O retiárius, leve, armado com rede e tridente. O secutor, projetado para caçar o homem da rede. Cada tipo era pensado para criar contrastes visuais e táticos. O combate não era um caos improvisado, era cuidadosamente regulado. Os árbitros vigiavam cada movimento. As armas eram equilibradas para evitar mortes rápidas. Um gladiador morto muito cedo era uma perda econômica. O objetivo não era matar rápido, mas manter a tensão, o sofrimento e a atenção do público pelo maior tempo possível. Ainda assim, a morte estava sempre presente. Quando um lutador caía, ferido e incapaz de continuar, tudo parava. 80.000 pessoas prendiam a respiração. O gladiador olhava para as arquibancadas, esperando um veredito que não dependia dele. O público tinha o poder, podia pedir misericórdia ou exigir a execução. O destino de um homem era decidido com um gesto coletivo. Paradoxalmente, alguns gladiadores alcançaram um status próximo ao de celebridades. Grafites com seus nomes cobriam os muros de Pompeia. As mulheres usavam amuletos impregnados com seu suor. Mas essa fama não os salvava. Apenas tornava sua queda mais espetacular. Porque no Coliseu,
Quanto mais alto alguém se elevava, mais sangue a multidão exigia quando caía. O gladiador era o combustível perfeito, um ser humano reduzido a símbolo, um corpo destinado a absorver a violência de toda uma sociedade para que o império pudesse continuar funcionando. Quando um gladiador caía na arena, o espetáculo atingia seu ponto máximo. O combate parava. O barulho se transformava em um murmúrio tenso. Esse instante, suspenso entre a vida e a morte, era o mais poderoso de todo o ritual. Porque já não decidiam as armas nem a habilidade. Decidia a multidão. Durante séculos se falou do gesto do polegar como símbolo absoluto. Mas a realidade era mais complexa. Não existia um único sinal universal. O público gritava, gesticulava, exigia. Os organizadores observavam. O editor do jogo, representante direto do poder imperial, interpretava o clamor. A multidão não só expressava uma opinião, participava ativamente da justiça romana convertida em teatro. Este mecanismo tinha uma função política profunda. O povo, que não podia votar leis nem eleger imperadores, recebia no Coliseu uma ilusão de poder. Ali, por uns segundos, sentia que sua voz importava, que podia decidir o destino de outro ser humano. Essa sensação era viciante, e o império a explorou sem escrúpulos. O gladiador, ajoelhado, levantava a mão em sinal de súplica. Não olhava para o imperador. Olhava para as arquibancadas. Sabia que sua vida dependia do estado de espírito coletivo. Se havia lutado com bravura, se havia entretido, se havia sangrado o suficiente, podia obter a graça. Se havia decepcionado, a morte era imediata. O Coliseu funcionava assim como um gigantesco ritual de transferência. A violência interna da sociedade romana não se dirigia contra o poder, mas contra corpos selecionados e controlados. O povo não se rebelava. Descarregava sua frustração vendo outros morrerem. E, ao fazê-lo, reforçava sem saber a ordem estabelecida. Este sistema convertia o anfiteatro em algo mais que um espaço de lazer. Era um instrumento de legitimação. O imperador aparecia como mediador entre a multidão e a morte. Não como um tirano distante, mas como quem concedia ou negava a misericórdia. Um papel cuidadosamente construído. Mas este delicado equilíbrio podia ser quebrado. Quando o próprio imperador decidiu descer à arena, o pacto implícito entre poder e espetáculo começou a ruir. Roma estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Quando os jogos desaparecem, o Coliseu não se torna um monumento respeitado. Torna-se um corpo abandonado, sem função, sem proteção e sem um poder central capaz de cuidar dele. O anfiteatro entra em uma nova etapa de sua história, marcada pela deterioração lenta e pela exploração sistemática. Roma já não é a capital de um império invencível. É uma cidade vulnerável, abalada por crises constantes. Os terremotos fazem o resto. Nos séculos V e VI, vários sismos danificam gravemente a estrutura. Parte das arquibancadas desmorona. Os arcos racham. Mas o verdadeiro golpe não vem da natureza, mas dos próprios homens. O Coliseu deixa de ser visto como um símbolo e passa a ser considerado uma pedreira. Um depósito imenso de pedra pronta para ser reutilizada. Durante a Idade Média, famílias nobres romanas apropriam-se do edifício e o transformam em fortaleza. São erguidos muros, fechados acessos, instaladas torres. O anfiteatro já não reúne multidões, divide territórios. Mais tarde, quando perde valor militar, seu destino é ainda mais prosaico. O travertino é arrancado bloco a bloco para construir palácios, igrejas e edifícios administrativos. O ferro das abraçadeiras é extraído, deixando cicatrizes visíveis na pedra. Cada saque apaga um fragmento da história original. O Coliseu sangra lentamente, não com sangue humano, mas com sua própria matéria. O que durante séculos havia absorvido a violência do Império, agora é vítima de uma violência mais silenciosa, mais banal. Ninguém tenta destruí-lo por completo,
mas ninguém se esforça para salvá-lo. Paradoxalmente, é seu tamanho que o protege. Grande demais para desaparecer por completo, caro demais para ser demolido totalmente, o Coliseu sobrevive em estado de ruína. Torna-se um lembrete incômodo do passado, presente mas sem significado claro. Um gigante adormecido no coração de uma cidade que já não entende totalmente o que foi. Não será até muitos séculos depois, quando o poder descobrir um novo uso para a memória, que o Coliseu voltará de adquirir um papel central. Já não como máquina de controle nem como pedreira, mas como símbolo cuidadosamente reinterpretado. No século XX, o Coliseu é resgatado do esquecimento, mas não por nostalgia nem por respeito histórico. É resgatado pelo poder. Benito Mussolini entende algo que os antigos imperadores já sabiam. Os símbolos não morrem, apenas mudam de dono. Para o regime fascista, o Coliseu não é uma ruína. É uma ferramenta propagandística perfeita. Um vínculo direto com a grandeza imperial que o fascismo pretende ressuscitar. Os arredores são limpos, bairros inteiros são desocupados, uma narrativa é reconstruída. O Coliseu volta a ocupar o centro do palco, desta vez como emblema de uma Itália forte, eterna e dominante. A violência real do passado é suavizada. O sangue desaparece do relato. O que resta é a pedra, o mito e a grandiosidade. Uma história cuidadosamente editada. Após a queda do fascismo, o Coliseu volta a transformar-se. Já não serve a um ditador, mas a uma economia. O turismo o transforma em um dos monumentos mais visitados do planeta. Milhões de pessoas atravessam seus arcos todos os anos, tiram fotos, caminham pela arena, admiram a engenharia. Mas poucos param para pensar no que realmente representou. O Coliseu se tornou um objeto neutro, quase inofensivo. Um fundo perfeito para lembranças e postais. A máquina de controle mais sofisticada do mundo antigo. Agora vende ingressos e souvenirs. No entanto, sua estrutura continua a mesma. Os corredores, as arquibancadas, o hipogeu. Tudo permanece. A única coisa que mudou é o olhar. Porque o Coliseu nunca foi apenas um edifício. Foi uma resposta desesperada a um império à beira do colapso. Uma tentativa de domesticar o medo, a raiva e a frustração através do espetáculo. Hoje, ao percorrê-lo em silêncio, fica uma pergunta incômoda flutuando no ar. Até que ponto realmente superamos essa lógica? Ou simplesmente aprendemos a chamá-la de outra maneira?